Boa tarde, muito boa tarde. Está começando mais um programa, a Bíblia em Debate, aqui pela Rede Gospel de televisão. E você hoje vai participar conosco pelo 0 operadora 11 21 14 11 60, vai dar aí a tua opinião, vai participar também pelas redes sociais, pelo Twitter, @Bíblia em Debate, no Facebook, Bíblia em Debate Oficial.com. No Facebook você participa também conosco e dá também aí a tua opinião no Twitter ou pelo telefone. Repetindo para você, 0 operadora 11 21 14 11 60. 0 operadora 11 21 14 11 60. Nós estamos falando sobre casamento e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante. Estava conversando aqui com os bispos fora do ar e nós comentávamos já sobre aquilo que é a condição da nossa pergunta de hoje. Uma pessoa pode sofrer consequências dos erros do seu cônjuge? Você vai ligar, vai participar e vai dar a tua opinião. Será que o marido pode sofrer consequência dos erros da sua esposa? E a mulher, ela pode sofrer consequências dos erros do seu marido? Ligue e participe conosco, 0 operadora 11 21 14 11 60. 0 operadora 11 21 14 11 60, também pelo Facebook, a Bíblia em Debate Oficial, ou no Twitter, @Bíblia em Debate. E para participar conosco, você só precisa ligar. Ligue e nós vamos juntos aí aprender mais e mais à luz da Palavra de Deus com a participação dos queridos Bispo Pedro. Bispo Pedro, boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde você que está nos assistindo. Boa tarde, Bispo Laerte, Bispo Marcos Prado. O tema é bastante polêmico, né, bispos? E a gente convida você que está nos assistindo em todo o Brasil a participar, a dar a sua opinião. E nós vamos estar debatendo sobre esse assunto ao longo desta hora. Então participe, entre em contato através dos telefones, do Facebook. Nós vamos estar aguardando a tua participação. Conosco também nessa tarde, para juntos aprendermos mais à luz da Palavra de Deus, nosso querido Bispo Marcos Prado. Bispo Marcos, boa tarde. Boa tarde, Bispo Laerte, Bispo Pedro. Tema maravilhoso, que vai trazer muitos ensinamentos. Nós podemos analisar esse tema por duas óticas, a espiritual e a carnal, mas durante o programa você vai descobrir qual é a verdade. Participe então conosco, dê a tua opinião. Repetindo para você o nosso telefone, 0 operadora 11 21 14 11 60, ou ainda pelas redes sociais, no Twitter, @Bíblia em Debate, no Facebook, a Bíblia em Debate Oficial. Bispos, nós estávamos aqui comentando e falando justamente sobre essa questão da consequência e da implicância do erro do cônjuge. Eu estava comentando e falando sobre a questão onde Paulo fala que aquele que se une à prostituta, ele torna-se com ela uma só carne. E o próprio Senhor Deus já havia orientado Adão e Eva com relação a isso, que quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, eles se tornam então uma só carne. E aí, Bispo Marcos, é importante a gente entender essa condição. Dentro dessa ótica, o pensamento é que o cônjuge acaba sofrendo a consequência. Por quê? Se é uma só carne, é um só corpo, e aquilo que eu faço para mim, estou fazendo para ela também. Então, acho que nós devemos analisar, bispo, por duas óticas. A ótica da carne, qual que é a ótica da carne? É condição social, de repente de uma traição, de repente de uma agressão física ou até um endividamento, no caso. Agora, se nós analisarmos a questão espiritual, aí o caso muda um pouco, porque, de repente, a esposa está santificada na igreja e o marido não está, e o Senhor não seria injusto de pesar a mão em uma pessoa que está debaixo da assunção, da sua bênção, pela consequência de uma pessoa que não tem essa condição espiritual. Então, nós podemos analisar por essa ótica que é muito interessante, né, Bispo? É bastante interessante, mas, Bispo Laerte, eu pondero o seguinte, olha, realmente aquilo que o senhor colocou é verdade, né? Aquilo que Paulo fala. Mas será que eu posso ser responsabilizado pela atitude de uma outra pessoa? Será que eu respondo, e eu já quero fazer aqui o contraponto, será que eu respondo por uma atitude que a minha esposa teve, contrário à palavra de Deus? Será que eu posso ser responsabilizado por isso? Porque evidentemente que consequências, vamos dizer assim, a pessoa ser afetada, a família ser afetada por uma atitude contrária à vontade de Deus, isso realmente vai acontecer. Mas será que eu posso mesmo ser responsabilizado? Porque aí depois nós vamos estar debatendo ao longo do programa aqui, aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? E nos ensina. Você então vai participar conosco, vai dar aí a tua opinião, 0 operadora 11 21 14 11 60. Você, marido ou mulher, você já viveu isso na tua vida? Porque quando nós fazemos aqui a pergunta, nós perguntamos, uma pessoa pode
Agora, você que nos assiste, telespectador, você que nos acompanha aí em todo o Brasil pela Rede Gospel de televisão, pela net também, você já viveu uma situação como essa? Um erro do teu cônjuge e você acabou sofrendo a consequência? Ligue, participe conosco, faça o programa A Bíblia em Debate acontecer. Lembrando para você, as nossas redes sociais, no Facebook, A Bíblia em Debate Oficial e no Twitter, @Bíblia em Debate. Bispo Pedro, você estava comentando e falando uma coisa, né? Até que ponto eu respondo ou o cônjuge pode responder, né? Eu gostaria aí de fazer até uma consulta. Legalmente, existe um limite onde a lei fala que eu vou responder pelos erros do meu cônjuge ou coisa parecida? Bispo, olha, o que a lei humana fala sobre isso? Hoje o que está acontecendo muito, que está em voga hoje, que está vigendo hoje nesse sentido, é realmente a exclusão da culpa. Até tempos atrás, se discutia quem era o culpado por um fracasso, por a falência de um casamento. Hoje, essa questão de quem é o culpado, quem deu a causa para a separação, para o divórcio, no caso, né? Porque hoje está se falando só em divórcio, hoje isso não tem mais relevância nos tribunais aqui, né, do país. Simplesmente, se foi por uma incompatibilidade de gêneros, ou se houve uma traição, ou se simplesmente houve um desgaste, né? Hoje em dia não se discute mais essa questão da culpa, quem era o culpado. Ainda há um resquício disso em relação a pagamento de alimentos, né, no caso para a esposa, mas hoje em dia o que não se discute mais. Aliás, está muito fácil hoje em dia se divorciar, né? Por incrível que pareça, infelizmente. Infelizmente. Basta a vontade de um dos cônjuges expressada diante de um juiz e simplesmente não se aguarda mais prazo, não precisa mais ter um tempo de separação de fato. Não se apura mais nada. Não se apura mais nada. A vontade do cônjuge simplesmente é o que vale. Simplesmente o que né? vale. Se trata como uma sociedade, né? A Constituição garante que ninguém é obrigado a manter-se associado a alguém, né? O casamento como uma sociedade nesse sentido. E basta simplesmente que eu não tenha mais desejo de continuar casado com uma pessoa, expresso isso. É rápido, né? Infelizmente, vai-se diante de um juiz e resolve isso numa tarde. E aí, Bispo Marcos Prado, nós estamos aproveitando aqui a consultoria com o doutor Pedro Baldoni, Pedro, né? O doutor Pedro. E, Bispo, uma coisa aí que é curiosa e que vale a pena a gente salientar. E a responsabilidade civil? Por exemplo, uma dívida contraída durante o casamento, a partir do divórcio, então, ela deixa de existir? Não, a responsabilidade, ela não deixa de existir. Como é que ela fica? Ela tem que ser apurada e se realmente se apurar que essa dívida foi constituída em benefício do casal, né? Com o divórcio, enfim, vamos usar assim, com o divórcio, com o rompimento desse laço matrimonial, a dívida tem que ser assumida pelos dois. Ao contrário, se foi uma dívida contraída em benefício exclusivo de um ou de outro, né, em tese, essa pessoa é que levaria essa dívida, então, para a sua nova vida de divorciado, vamos dizer assim, né? Perfeito, então. Você participa conosco no 0 Operadora 11 21 14 11 60 e daí a tua opinião. Uma pessoa pode sofrer consequências dos erros do seu cônjuge? Nós vamos atender agora a nossa querida Marta, ligando lá de Osasco. Marta, boa tarde. Boa tarde. A paz do Senhor, Bispo. Paz, querida. Marta, afinal, o cônjuge assume ou não assume? Ele sofre ou não sofre as consequências do erro do outro? Eu acho que sofre sim, Bispo, porque assim, eu acho que se a mulher está na igreja e o marido não está, eu acho assim que nesse caso não sofre tantas consequências, porque a palavra do Senhor diz que a mulher ela santifica o marido, né? Perfeito. Agora assim, no caso, quando os dois estão na igreja, eu acho que sofre. Eu falo porque eu vivi isso. Há 7 anos eu fui traída pela primeira vez pelo meu ex-marido, que vivia na igreja junto comigo, nós éramos diáconos. Fomos até, pastores de uma igreja há um tempo. E há 7 anos ele entrou para o ramo de caminhão, ele começou a ficar fora da igreja, ele me traiu a primeira vez. Certo. Nessa época que ele me traiu a primeira vez, eu sofri consequências assim que eu fiquei quase louca espiritualmente. Eu sentia o inimigo deitando na minha cama. Só que era assim, isso só acontecia quando ele estava viajando. Quando ele chegava em casa, eu comentava com ele já estava aprontando comigo fora do casamento. Sim. Aí ele orava, a coisa ia embora. Então eu estava sofrendo essa consequência espiritual e também a nossa vida não ia para frente. Eu o perdoei, só que infelizmente há 1 ano atrás e meio ele fez pior ainda. E hoje nós estamos separados
E assim, eu estou lutando para me levantar contra essa separação, porque ele realmente foi embora, viver com uma amante, com uma pessoa que era do mundo. Certo. Ele tendo todo o conhecimento da igreja, porque ele chegou até a ser pastor na igreja. Certo. E hoje, a semana que vem, é o nosso divórcio, é quinta-feira. Então, assim, às vezes eu ainda sinto, assim, os momentos de angústia, e assim, porque ele está vivendo com uma mulher que não é do Senhor. Então, eu estou buscando que, a partir da semana que vem, todo o laço que eu tinha com ele, que eu tenho no momento, perante a lei, vai ser quebrado. Perfeito. Então, acho que a partir da semana que vem, a minha vida vai desandar completamente, entendeu? Porque, assim, no mundo, pela lei, eu ainda estou casada com ele. Embora nós estamos separados há 1 ano e meio, mas eu ainda tenho uma ligação com ele perante a lei, né? Eu estou casada legalmente. Então, eu acredito que tem, sim, principalmente quando os dois estão na igreja, e há esse caso de adultério, de traição, há uma consequência. A nossa vida, bispo, eu vivi 14 anos com ele, eu não consegui nada praticamente, eu mal consegui comprar um terreno. Do Perfeito. ano passado para cá, Deus me abençoou. Qualquer pessoa que vem na minha casa fala que eu tenho uma casa linda. Eu consegui fazer uma casa, eu consegui mobiliar a minha casa com todos os móveis bons. Você Coisa sabe- que com ele eu não conseguia nem ter um móvel novo. Você vê uma coisa, né, Marta? Deus honra aquilo que é o posicionamento. A partir do momento em que você tomou a decisão de resolver a tua vida, infelizmente pela condição do divórcio, a coisa começou a mesmo. liberar porque justamente não havia mais aquela união e nem a consequência. Certo? É verdade. E hoje até a minha família fala pra mim, porque às vezes você sabe, né? A gente ficou 20 anos juntos servindo a Deus na igreja. E hoje eu permaneço na igreja porque é na igreja que eu me firmo para eu passar por cima dessa luta que foi uma grande vergonha Certo. aqui onde eu moro, sabe? Só que o Senhor tem me restaurado. A minha família fala pra mim, olha pro Deus que você serve, vê o quanto Deus te honrou. Em 1 ano que ele salvou sua vida, o que Deus fez na sua vida. Amém. Hoje, quando eu vivia com ele, eu vivia mendigando às vezes R$10 para passar um dia. É verdade. Então, assim, eu acho que a palavra fala que casa dividida não prospera, então, por mais que eu buscava, mas eu e ele era uma só carne perante a presença do Senhor, porque a gente casou na igreja, eu casei de noiva, me consagrei para casar com ele, e quando ele começou a me trair, então a nossa vida já passava dificuldade, mas ficou mais amarrada ainda. Perfeito, e hoje, Marta. que eu não estou mais com ele, Perfeito. Perfeito, então. Permaneça firme no Senhor, Deus vai te dar Amém. graça e vai te honrar como Ele tem te honrado. Amém? amém, bispo, obrigada. Eu amo vocês da Renascer, viu? Deus abençoe. Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Participação da nossa querida Marta, Bispo Marcos Prado, aquilo que você estava falando. Exatamente, justamente da condição espiritual, Exatamente. né, onde a pessoa acaba trazendo a consequência para dentro de casa. Então, o exemplo da nossa querida Marta é aquilo que eu coloquei no início do programa, bispos. Realmente, a questão da concordância, né? Quando dois concordam, precisam estar debaixo da bênção do Senhor e da palavra do Senhor. E quando uma das partes está fraca, pela questão de se tornarem uma só carne, com toda certeza, uma parte vai sofrer, vai sentir as dores. Então, o exemplo da nossa querida Marta é isso que eu quis explicar. Então, quando uma das partes, né, por exemplo, está em Cristo e a outra não, eu creio que há uma preservação do Senhor. Mas quando ambas as partes possuem a mesma fé, aí pode trazer consequências se não existe posicionamento, não é, bispo? Mas deixa eu fazer aqui o contraponto, bispo. Sim. Né? Será que uma pessoa ela não é responsável pelas suas atitudes? Será que há, como eu estava falando, será que há a possibilidade de responsabilizar? Porque a palavra de Deus diz aqui o profeta Ezequiel diz aqui no capítulo 18, o seguinte, olha, lá no versículo 2, que os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Era um ditado que existia em Israel naquela época, onde o povo que estava realmente afastado do Senhor queria de alguma forma responsabilizar tudo aquilo que eles estavam vivendo, tentando jogar essa culpa sobre a vida dos seus pais. E aí o profeta vai falando aqui, eu vou direto, porque aqui ele vem falando algumas coisas, por exemplo, vamos aqui direto aqui no versículo 20, diz assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. E lá no 30 ele fala assim, portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. E aí ele vai converter-vos, enfim. Então eu queria colocar essa discussão, será que realmente, porque evidentemente que há uma consequência, por exemplo, se o marido vai lá e adultera e trai a esposa, automaticamente toda essa família, até legalmente, você estava me perguntando, até certo. Legalmente há uma consequência, porque se há o divórcio, há uma queda de padrão de vida, enfim, há essa questão espiritual, é evidente que há uma influência, mas será que a gente pode realmente dizer que
como está aqui na nossa pergunta, será que uma pessoa ela pode sofrer a consequência pelo erro de uma outra, do seu cônjuge, né? E uma coisa que é interessante, bispo, a gente vê aí justamente na participação da Marta, né? A pessoa, ela pode até sofrer por um determinado tempo, mas ela tem, eu posso dizer assim, a autoridade para se posicionar e quebrar aquilo. E romper aquilo. Uma nova história, né? A gente vê que justamente a Marta vai se divorciar ainda na semana que vem, mas Deus já começou a honrar o posicionamento dela, e a partir do momento em que ela resolveu acertar a vida ali com o marido, né, pela maneira mais dolorosa. Por quê? Eu quero que você tenha uma certeza. A palavra do Senhor, ela sempre vai prezar por aquilo que é a restauração. Jesus Cristo, ele veio para restaurar o ser humano. Assim, como o senhor colocou, né? A consequência, ela é rompida através do posicionamento espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que as nossas vidas precisam ser regidas pela palavra de Deus e por aquilo que Deus ensina, como nós devemos nos posicionar. Um exemplo clássico da Bíblia, aqui mesmo em Gênesis, é de Adão e Eva, né? Eva foi lá, pegou o fruto e trouxe o fruto para Adão. Se Adão fizesse o que era o certo, se posicionar como homem, trazer o ensinamento para a mulher, a consequência não viria, mas ele concordou com ela. Então, o importante é saber a palavra, né? O posicionamento. E o pior de tudo, no fim das contas, Adão, ele vai até Deus e culpa Deus, Culpa ainda, Deus e a mulher. e a mulher né? ainda. A mulher que tu me desse, olha, ela era ruim, viu? E quem me deu foi o Senhor. Exatamente. Ele ainda arruma justamente um culpado para aquilo que foi a sua falta de posicionamento. Na linha, nós temos agora a Maria, ligando lá do Espírito Santo. Oi, Maria, boa tarde. Boa tarde. Você fala de que... Eu gostaria de saber... Oi, querida. A paz do Senhor Jesus. Sim. Eu creio que ele está dentro do tema de vocês. Mas, por exemplo, se o meu companheiro, ele me deixa, Sim. entendeu? Então, eu devo, como se diz, ou continuar orando para ele voltar, ou a gente, como servo, pode arranjar uma outra pessoa. É isso que eu queria saber. Ô Maria, antes de mais nada, é importante a gente conhecer aquilo que é realmente a vontade de Deus dentro dessa situação. Amém? Não dá para a gente chegar e justamente falar, olha, fazemos isso ou fazemos aquilo. A palavra do Senhor nos fala em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que nós não podemos nos conformar com a situação e precisamos sim renovar a nossa mente, e aí nós vamos experimentar a vontade de Deus. Eu vou dar para você um testemunho de uma pessoa que eu conheço bem. Essa pessoa, imagina só, Maria, ela separou da sua esposa, eles tinham 2 filhos pequenos, e o marido ele foi morar com outra pessoa, o marido se enveredou pelo caminho da bebida e tudo, e a mulher... ela foi buscar a direção de Deus, e Deus falou para ela, espere em mim que eu vou fazer uma obra poderosa na tua vida e na tua família. E passou um ano é bastante tempo, não é, Maria? Certo. Passaram-se 2 anos, passaram-se 3 anos. Quando estava completando 3 anos, Deus trouxe esse marido de volta. Glória a Deus. Então, aleluia. agora, a gente conhece também histórias em que o marido acabou não voltando, e a pessoa reconstruiu o casamento com uma outra situação e está bem até hoje. Então, o importante, Maria, é a gente conhecer aquilo que é a vontade de Deus. E o importante disso tudo, Deus transforma a maldição em bênção. Sabe o que vai acontecer, Maria? Nessa tua busca da vontade de Deus, você vai se aproximar mais do Senhor, vai viver aquilo que o bispo Marcos Prado falou, vai conhecer a verdade, para ser liberta de todo medo, de toda insegurança e até mesmo de todo erro e de todo laço. Amém? Amém. Deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. Claro. Por exemplo, uma jovem, o jovem ele é criado para ele casar com uma pessoa solteira. Se por acaso é pecado, por exemplo, tem uma pessoa que é desquitado e que não tem, está livre, né? Mas e que gosta de uma pessoa Maria, solteira. Isso é errado? Não, absolutamente. Uma vez que a pessoa está desimpedida diante da lei, né, doutor Pedro, mais uma vez, então ela está livre diante da lei de Deus e dos homens. Senão, a gente poderia dizer que não ia casar também com a viúva, né? Mesmo a pessoa sendo da igreja, sendo uma serva de Deus. O importante é buscar aí justamente uma pessoa que seja de Deus, uma serva de Deus. Por quê? Não é porque não deu certo a primeira vez que as coisas não vão dar certo na vida. Deus é Deus de novas oportunidades.
Amém, Maria? Amém, amém. Obrigada, hein? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, querida. Fica na paz. Amém. Participação da nossa querida Maria, ligando lá de Vila Velha, cidade lindíssima, que é ligada à Vitória por 2 pontes, né? E lá é verão, literalmente, o ano todo. Bispo Marcos, Bispo Pedro, falando aí justamente sobre a questão do posicionamento e a questão da consequência. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Quantas vezes, por causa da religiosidade, a pessoa não continua sofrendo a consequência e não se posiciona por causa daquilo que a Maria falou. Maria fez 2 perguntas interessantes, né? Sim. 2 perguntas muito pertinentes. Olha, pode casar com uma pessoa divorciada, né? Como se houvesse uma restrição de Deus com relação a isso. Olha, eu devo continuar esperando o meu marido? Eu estou falando isso por quê, bispos? Porque por diversas vezes eu já vi mulheres sofrendo a consequência do erro do seu marido. O marido bate, a mulher fica cheia de hematoma, mas Sim. como ela entende que casamento é para sempre, indissolúvel, ela se sujeita àquilo. Sim. É verdade. Posicionamento é a coisa mais importante a se fazer. Posicionamento é o que realmente rege as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o coração do homem é extremamente enganoso. Então, como o bispo comentou aqui, o bispo Laerte, nós temos que ouvir a voz de Deus, buscar a vontade de Deus, porque a palavra de Deus fala também que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, você que está em casa, quando você deve insistir no seu casamento? Quando realmente Deus colocar, assim, a voz de Deus colocar uma certeza no teu coração que você vai suportar essa situação. Então, o limite é a vontade de Deus, né, bispo? O limite não é muitas vezes a nossa carne, o nosso desejo. O limite realmente é o Espírito Santo de Deus. E eu queria pontuar o seguinte, bispos, nós não somos favoráveis ao divórcio, né? Nós cremos num Deus de restauração. Total. Agora, situações extremas como essas que foram colocadas aqui, de uma agressão física. Uma quer ver um situação exemplo? que... Desculpa, não cortando, mas casais que não se separam por causa dos filhos e aí vivem uma aparência. Ou na até verdade, mesmo por causa de condição financeira, Também. se sujeitando a isso. mulher, Situações de risco que coloquem em risco, vamos colocar a vida da mulher, porque é mais comum, né? Sim. E os próprios filhos, a lei até assegura essa proteção, mas aí são casos extremos. Então nós cremos num Deus de restauração. Agora, é preciso haver uma busca também, porque hoje o que a gente nota, bispos? Que está muito fácil. Uma acomodação. né? Não deu certo. A pessoa não sabe que casamento envolve o pagamento de um preço, porque, como toda aliança, existem direitos e existem responsabilidades. E muitas vezes, numa situação como essa, eu tenho um testemunho dentro da minha família, em que a mulher aguardou por 15 anos a conversão do marido. E, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele se converteu. Hoje ele não está mais aqui conosco, o Senhor já o chamou, já o recolheu, mas as pessoas aconselhavam, a pessoa falava, olha, mas você é muito trouxa, você está aguentando essa situação. E a mulher falava, não, o Senhor não me falou nada, ele falou para investir nessa vida, para eu aguardar. E olha, queridos, é difícil, 15 anos, né? Não havia uma situação de agressão, bispo, não havia uma situação de risco, mas se aguardou e ao final desse tempo, não sei se 15 ou 13, mas enfim, depois de um longo período, vamos dizer assim, houve o cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito para essa mulher. É o que o nosso pai apóstolo Estevão Hernandes nos ministrou, é a perseverança, É a perseverança de Caleb. E essa perseverança, bispos, ela só vem por quê? Ela só vem daquele que conhece realmente o Senhor. Daquele que está Debaixo no de altar, palavra. orando, jejuando. Que tem a palavra como certeza no seu coração e é sustentado E se por renova. Deus. E se renova. Porque 15 anos, eu tenho certeza que esta mulher ela se renovou ano após ano, culto após culto. É muito a tempo. Sustentada na palavra. A palavra né? sustentou. Sustenta, É muito tempo. porque Então, busca no por isso que Senhor, o posicionamento é importante para quebrar essa consequência do cônjuge. Né? Verdade. Participe conosco, 0 operadora 11 21 14 11 60 nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente traz para você as participações aí do Twitter e do Facebook, @Bíblia em Debate e Bíblia em Debate Oficial. Na linha, para participar conosco, lá na Zona Leste de São Paulo, nosso querido Willis. Willis, boa tarde. Boa tarde, Bispo, a paz. Na bênção? Sempre, apostolicamente na bênção. Graças a Deus, graças a Deus. Willis, Amo, Bispo Laerte. conta pra gente aí, querido. O cônjuge pode sofrer a consequência dos erros do seu parceiro? Qual a tua opinião? Então, Bispo, como a moça lá de Espírito Santo perguntou aí pro senhor, eu tenho um testemunho assim. Eu não era da igreja Sim. e morava junto com uma pessoa
E ela ia na Renascer Mauá, né? Na época eu morava em Mauá. E ela me levou na Renascer, eu me converti, comecei a andar, aceitei o Senhor e fui fazer o ministério. E de repente ela virou a cabeça, foi embora de casa, terminou o relacionamento e eu continuei. Ela teve vários relacionamentos, saiu da igreja, viveu vários relacionamentos e eu continuei perseverando no Senhor. Perfeito. Perseverando, andando, né, orando, fazendo a obra. E aí o que aconteceu? Um dia, nas redes oficiais, eu conheci a minha bênção. Amém. Né? Hoje eu sou casado com uma presbítera, né? Sou diácono na casa do Senhor, tenho um filho lindo e eu tive uma restauração maravilhosa na minha vida sentimental. Amém. Então, assim, tudo que era para mim sofrer, eu não sofri porque eu me cobri com o sangue do Cordeiro. Né? Eu continuei em pé, continuei na casa do Senhor e, assim, não murmurei, continuei andando. Abracei o versículo de Ageu 2:9, que a glória da segunda casa é melhor que a primeira. Perfeito, Willis. Orava todos os dias e isso aconteceu. E hoje eu tenho uma família bendita e abençoada, Bispo. Amém, Willis. Parabéns. Aí Obrigado, um Bispo. testemunho maravilhoso daquilo que a gente vive na casa de Deus através do nosso posicionamento. Amém? Obrigado, Bispo. Beijo pra vocês. Amo vocês, hein? Beijão, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha que coisa interessante, Bispo Pedro e Bispo Marcos, né? A pessoa leva o Willis para a igreja e aí depois ela sai da igreja, né? E aí é que o inferno poderia trabalhar. Se o Willis não está firmado, Posicionamento. como o Bispo Marcos falou, posicionamento, não está no altar do Senhor, não está envolvido com aquilo que é a obra, o diabo ia usar justamente isso para trazer um trauma terrível na vida dele e para marcá-lo com o seguinte sentimento: olha aí o que a mulher da igreja faz. Isso é tudo que nós estamos falando aqui. A consequência viria sobre a vida dele se ele estivesse em concordância espiritual com a mulher. Então, de repente, ela trouxe ele para a igreja, mas ele, através da palavra, do jejum, da oração, estava fortalecido e na hora da calamidade, porque o dia mau vai se apresentar, ele fortalecido não sofreu a consequência. Então, isso é muito importante, a preservação do Senhor. Eu creio que o Senhor sempre tem uma preservação para quem é servo dele. Tudo é posicionamento, né, bispos? Porque a palavra mesmo fala que, em Deuteronômio, para a gente escolher entre a bênção e a maldição. Exato. Então, eu também conheço uma situação, né, em que a pessoa se casou com uma serva de Deus, né, na igreja, né, e esta mulher abandonou esse homem. E aquilo que o Bispo Marcos estava falando, houve uma tentativa de restauração do casamento, mas não havia concordância. E a palavra de Deus diz que se não houver concordância, não dá para andar junto. Aí eu pergunto, esse homem que foi largado ou essa mulher que foi abandonada, ela estaria condenada a viver, então, uma vida lá? Olha, não posso mais reconstruir uma família, né? Não posso mais viver a bênção de Abraão. Então, a gente sabe que onde não há concordância, infelizmente, não dá para caminhar junto, né? E aí, a pessoa não está condenada a viver essa situação. E aí, justamente, essa ausência de concordância, o Senhor Jesus, ele traduziu de uma maneira muito, muito clara como a dureza do coração. Exatamente. Não, existindo a dureza do coração, aí pronto, infelizmente, não há como Deus agir, não há como Deus trabalhar. Por isso que eu queria colocar mais um versículo. Eu estou fazendo contraponto aqui, hoje está todo mundo contra mim. Bombardeado. Basado na palavra. Deuteronômio 24:16. A gente está falando, nós estamos falando aqui de pais e filhos, porque a palavra evidentemente não fala do homem e da mulher, não fala do marido e da esposa, mas diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Ou seja, cada um será responsabilizado pela atitude errada, né? Vai sofrer a consequência da atitude errada que tomou. Então eu continuo aqui fazendo contraponto. E ainda aqui, falando sobre atitude errada, eu quero rapidinho, daqui a pouquinho voltar, bispo, para a gente comentar sobre isso. A falta de posicionamento acaba se tornando também uma atitude tão errada quanto daquele que fere. Sim. Eu não me defender acaba se tornando uma atitude tão errada quanto daquele que me feriu. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre isso aqui no programa Bíblia em Debate. Eu trago para você agora as participações nas redes sociais. O de Salvador, o Gabriel, diz assim: claro que o cônjuge vai sofrer sim, na carne e no espírito. Cada caso é um caso. Há muito que se falar sobre isso. Nunca sofri por erros da minha esposa. Eu não quis dizer que um é responsabilizado pelo erro do outro, mas que a consequência é inevitável. Nossa querida Janete de Oliveira. Janete, querida, um beijo, Deus te abençoe. Sim, eu creio que pode, inclusive quando os dois são convertidos. As consequências, na minha opinião, atingem também os filhos.
Janete falando aí que acaba se desdobrando justamente sobre a família. Desencadeando sobre a família. Daniela Araújo, claro que sim. A partir do momento em que se casam, se tornam apenas uma carne. E com isso, até mesmo as consequências podem ser sofridas de ambos os lados. A Sandra Carvalho escreve o seguinte: eu sofri muito, por isso sempre fui uma mulher temente e servi a Deus. No começo foi difícil, fiquei com 6 filhos, inclusive uma filha especial. Ele não ia na igreja, se tive culpa, foi por me dedicar muito à filha especial. Ainda tem muitas consequências em assuntos de negócios, pois ele sempre usou o meu nome. Graças a Deus venci, os meus filhos são uma bênção. Aí o posicionamento. Né, justamente que leva aquilo que é a vitória. Se eu continuar me lamentando, se eu continuar ali chorando, eu certamente vou amargar consequências terríveis. Eu queria ler um versículo aqui que é muito conhecido, Josué 1:8. Diz assim, ó: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, eu acho emblemático nesse versículo a palavra teu caminho, né? Nós que trilhamos os nossos caminhos, nós que colhemos o fruto daquilo que é a consequência de um posicionamento errado, como o senhor disse. Até mesmo o posicionamento, a falta de posicionamento é um erro também, entendeu? E o curioso, né, Bispo Marcos e Bispo Pedro, aqui nesse texto, é que o Senhor não diz assim, se posicione que eu farei prosperar. Ele diz, então farás, ou seja, tu farás. Você faz o teu caminho. Você faz o teu caminho. Nós que temos a bênção do Senhor, é importante que fazermos o nosso caminho. Então, é óbvio que caso a caso, né, nós estamos fazendo apologia à separação, ou posicionamento de rompimento, no caso é caso. Se Deus falou no teu coração para você perseverar, persevere. Se foi o Senhor, agora só o teu coração enganoso faz o que é o certo. E é interessante, né, Bispo, a gente colocar também sobre esse aspecto, aquilo que o religioso muitas vezes usa, né? Olha, se Deus quiser, né? Jogando a responsabilidade. É muito fácil. Se Deus falar, o Senhor já conquistou e Ele deseja que você seja abençoado, tenha uma família bem-sucedida, próspera, bendita, né? Então, não é se Deus quiser, Ele já quer, Ele já quis, né? Não foi porque, se Deus quisesse, que as talhas de água iam se transformar em vinho. Foi porque alguém encheu a talha de água. E trabalhou, né? Alguém se posicionou. Não foi porque, se Deus quiser, o azeite vai multiplicar. Foi porque a viúva foi buscar vasilhas. Então... E, Bispo, eu quero colocar em relação à filha, eu estava me lembrando de um texto, né? A gente não pode esquecer que o primeiro filho de Davi, ele não viveu, né? E foi consequência de um pecado ali, de adultério. Pois Salomão, tudo bem, Deus teve misericórdia, reconheceu o arrependimento de Davi, né? E Salomão, enfim, foi um grande rei, mas a gente não pode esquecer que o primeiro filho, ele não teve vida, né? Nós falávamos aqui na segunda-feira ainda no programa, né? O bom disso tudo é que Deus é um Deus de novas oportunidades. Sempre Ele vai estar aguardando aquilo que é a nossa postura e o nosso posicionamento. Na linha conosco, participando pelo 2114-1160, nossa querida Silvia, também aqui do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Silvia, querida, boa tarde. Boa tarde. E aí, Silvia, dê a tua opinião. O cônjuge pode sofrer? Eu vou falar a opinião minha, é eu que vivi isso. Sim. Eu fiquei 8 anos separada do meu marido e eu estava na igreja firme, por isso que eu falo, a obra é Deus que faz, não é o homem, é o coração, você tem que ouvir a voz de Deus, ficar firme, ouvir, porque Deus fala o seu coração. Ele falava para mim, não separe que eu tenho uma obra. E eu fiquei 8 anos e os pessoal, que você é boba, vai curtir, vai viver sua vida. E eu pensava, não, Deus falava, não. Por isso que eu falo que a pessoa tem que ouvir a voz de Deus, não a voz do homem, de outras pessoas que não sabem o caminho que Deus tem para a pessoa. E Deus fez a obra, depois de 8 anos, passei, sofri, não vou falar que é fácil, mas Deus completou a obra e hoje ele está de novo. Ainda não está convertido, mas eu creio que Deus vai fazer essa obra. Amém, Silvia. Ele mudou muito, depois que ele também bateu muita cabeça por aí. E Deus também não deu certo com as pessoas que ele se envolveu. E eu também, toda vez que pensava vou sair, não dava certo. Porque Deus tinha o plano. E quando não dá certo, é porque Deus tem aquele plano. Então não adianta a gente querer fazer, porque a fulana faz, eu vou fazer. Não, você tem que ouvir a voz do seu coração. Amém. E o coração fala, porque é Deus que põe no seu coração. Amém, então, amém. Deus ajudou e tudo deu certo. A bênção vem para os filhos.
Tudo Amém. que eu passei, Deus multiplicou em bênção na vida do meu filho. Isso que é mais coisa mais linda que isso. Amém. A mãe vê o filho feliz porque a bênção vem para ele. Então, tudo que eu sofri, Deus reverteu em bênção para o meu filho. Beleza, então, Silvia. Deus Entendeu? abençoe. Então, tem que ficar na fé. Permaneça, então, na fé e Deus vai completar essa obra. Amém? Isso, vai, eu creio, já fez coisas mais importantes e vai fazer essa obra ainda. Amém, Silvia. Um beijo, querida. Muito obrigado aí pela tua participação. O pessoal participando. né? É maravilhoso, assim. A palavra de Deus fala que é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção, né? Eu tenho certeza que essa querida vai na igreja, tem um pastor que acompanha ela, que traz a palavra. Está fortalecida. Para fortalecer. É por isso que existe uma grande batalha espiritual para que as pessoas não estejam na igreja, não ouçam a palavra, não estejam debaixo de uma cobertura. Por isso falar cobertura parece que agride, né? Mas não agride, não. Protege. Protege. Pelo contrário, protege. O mundo fala que agride, né? Mas nós sabemos a verdadeira diferença. proteção que traz, na verdade. E é interessante, bispo, porque assim, lá, quando nós atendemos ali os casais, e principalmente quem está vivendo uma situação de destruição, ou de fato já realmente separado, e nós ministramos sobre a questão da restauração, de que nós cremos num Deus que restaura, a gente sempre ministra que o Senhor tem a glória da segunda casa, porque Deus não vai restaurar uma união que foi desfeita para que eles vivam as mesmas coisas. Claro. Então, muitas vezes precisa chegar nessa situação extrema, drástica, às vezes até de um rompimento, de um afastamento, para que ambos os cônjuges reconheçam que há necessidade de uma mudança. E aí a restauração, quando nós ministramos a restauração, não é viver aquilo que vivia anteriormente, porque pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e viver o mesmo problema. A glória da segunda casa, é uma situação diferente, é algo que não foi vivido ainda. E o Senhor E isso restaura, precisa ser buscado. E o Senhor restaura por diferentes caminhos, né? Quantos casais nós conhecemos, 22 anos de ministério, que de repente se afastaram porque pensaram que era o fim, mas depois do afastamento, ambos se fortaleceram na igreja, meditaram nos erros e depois se restabeleceram novamente. Verdade. E as Totalmente consequências diferente. é aí viver um novo casamento. Então, os caminhos do Senhor, só Ele sabe. Nós vamos agora ao nosso quadro Meditando. Quadro Meditando de hoje, eu quero compartilhar com vocês dois versículos bem rápidos aqui que estão no livro de Efésios, no capítulo 5, nos versículos 25 e 33, que diz assim: Maridos, amai vossa esposa como também Cristo amou a igreja. E lá no 33, no versículo 33, no finalzinho dele diz assim: a esposa respeite ao marido. Queridos, nós estamos no ano de Caleb e nós temos aprendido que esse ano nós vamos receber uma possessão nessa terra. Nós vamos colocar os nossos pés no monte da nossa herança, nós e a nossa família. E nós temos sido ensinados pelo apóstolo Estevão que é ano de nós entendermos a responsabilidade. Você que está me assistindo que é marido, nós estamos falando de casamento aqui hoje, você que é marido, você tem uma responsabilidade em relação à tua família, em relação à tua esposa, em relação aos teus filhos. Você que é mulher, que é esposa, você também tem que agir, ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus, entendendo a tua responsabilidade dentro desse núcleo familiar. E aqui em Efésios, Paulo nos ensina um padrão. Ele fala para o homem que o homem deve amar. E dentro dessa atitude, nós podemos entender o seguinte: amor, ele não se expressa só com palavras, ele se expressa com atitudes. Então você até pode estar dizendo que ama a sua esposa, você que é marido, você que é homem, mas será que as tuas atitudes correspondem? Elas confirmam aquilo que os teus lábios estão dizendo? Então, pratique as duas, pratique a palavra e pratique a atitude. Nós falamos aqui de posicionamento, tenha um posicionamento diferente. Nós entendemos que amar também implica em alimentar, em suprir, e não apenas fisicamente, mas suprir emocionalmente. Você que está nos assistindo, você conhece as necessidades da tua esposa? Necessidades espirituais, emocionais? Será que você tem conversado, você tem se aberto para entender a necessidade da tua esposa?
Então não esqueça, você tem que ser um supridor, não apenas físico, daquilo que são as necessidades físicas, mas as emocionais. E você precisa incentivar. Você tem elogiado a tua esposa? Você tem levado ela a ter uma vida com Deus? Você tem orado por ela e com ela? Então, medite nisso hoje. Qual é o posicionamento que você precisa adotar? Você que é mulher que está nos assistindo, você tem respeitado o teu marido? Porque o marido que é honrado, que é respeitado, como nós lemos aqui na palavra de Deus, pela sua mulher, esse homem se sente valorizado e estimado. E isso é importante para a sua vida. Então eu quero que você, mulher que está nos assistindo, que é esposa, você tem se posicionado como uma mulher sábia de Provérbios 31? Você tem edificado a vida do teu marido, dos teus filhos, através da tua oração e do teu posicionamento? Então, qual é a atitude que você não praticou até agora e que você precisa transformar na tua vida? Eu quero que você medite nisso. Paulo, como eu disse aqui, traz um comportamento, um padrão. Ensina papéis para o homem, para o marido e para a mulher, a esposa. Então, eu quero que você medite nisso e que, mais do que isso, que você transforme o teu posicionamento, para que então você possa viver a bênção de Abraão, para que você possa viver a bênção de entrar na terra da tua promessa, não apenas você, mas toda a tua casa, e aí viver todas as promessas que o Senhor tem liberado para esse ano de Caleb. Medite nisso. Esse é o nosso Meditando de hoje. Programa Bíblia em Debate, já chegando aí ao final. O assunto é bom e o tempo ele passa muito rápido, mas todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir da 13h, coladinho com o Renascer em Revista, tem o programa Bíblia em Debate para você participar e aprender sempre mais junto à luz da Palavra de Deus. Nós já vamos nos despedindo. Bispo Pedro. Bispo, nós estamos ali na rua Doutor Almeida Lima, 1290. Estamos hoje fazendo um culto para casais, mas envolvendo também relacionamento. Você é o meu convidado especial. Venha, traga a tua esposa, venha receber uma palavra que eu sei que vai edificar a tua vida, que vai trazer realmente a palavra de Deus se cumprindo sobre a tua casa e sobre a tua família. E no domingo, nós estamos ali com o apóstolo Estevão, a bispa Sônia, enfim, nos cultos às 8, às 10, às 17 e às 19h30. Você é o nosso convidado especial, eu te aguardo lá. Bispo Marcos Prado. Tema maravilhoso, muitas participações. Eu quero lembrar você que nas igrejas Renascer em Cristo nós estamos iniciando um curso de casais, onde tudo isso que nós discutimos aqui nós ensinamos nas nossas igrejas. Então você pode procurar uma igreja Renascer em Cristo mais próximo da tua casa, que você vai participar desse curso e você não vai sofrer consequências nenhuma, porque Deus vai te abençoar. Eu quero também te aguardar ali na nova sede estadual, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Eu estou ministrando lá todos os dias com a bispa Luciana, na Rua Nova Jerusalém, número 623. Rua Nova Jerusalém 623, eu estou te aguardando na nossa igreja. Bispo Pedro ali na Moca, Bispo Marcos Prado no Tatuapé e eu, Bispo Laerte Lafayette, junto com a minha esposa, Bispa Suami Lafayette, te esperamos ali no Ipiranga, Rua Agostinho Gomes 3519, pertinho do metrô Sacomã, bem ao lado do metrô Sacomã, fácil o estacionamento. Venha, você é o nosso convidado especial. Estamos aí nessa poderosa campanha de jejum, o jejum de Caleb, o jejum que está nos preparando para vivermos toda a sorte de bênçãos nesse ano de 2014. E amanhã nós vamos estar ali, sábado à noite, a partir das 23h, no Renascer Hall. Nós temos a grande vigília de férias do Renascertinho, nosso ministério de adolescentes. Nós temos duas grandes vigílias durante o ano. Uma vigília nas férias de janeiro e uma vigília nas férias de julho. E você que tem filhos adolescentes, netos, sobrinhos, conhecidos, leve-os, encoraje-os a participarem, porque eu tenho certeza vai ser uma noite de unção, de milagres, de poder e, é claro, de muita alegria. Renascer Hall, Doutor Almeida Lima, 1290, amanhã sábado, a partir das 23h. Eu quero convidar você, um convite muito especial, nesse domingo, 10 da manhã, na Avenida dos Imarés 64, Renascer Moema, Apóstolo Estevão Hernandes ministrando na celebração da família. Nesse domingo, às 10 da manhã, repetindo aí para você, Renascer Moema, Avenida dos Imarés 64, Apóstolo Estevão, ali, celebração da família. Eu tenho certeza que vai ser demais. O nosso programa vai chegando ao fim, pela tua audiência, a tua participação, o teu carinho, o nosso muito obrigado. Segunda-feira
estamos de volta com mais programa A Bíblia em Debate, sempre aqui na sua Rede Gospel de televisão. Valeu demais, tchau, tchau.